conseguir me dar um prato de comida. Ela sempre me ensinou que para eu chegar a algum lugar, eu precisava estudar, trabalhar duro e não desistir. Mas eu sempre achei que isso era uma ilusão. Quando que um menino como eu, pobre, da favela, ia conseguir estudar e melhorar de vida? Eu não aceitava aquela condição que a gente estava vivendo. E sempre fui muito revoltado. Apesar do que minha mãe falava, eu não consegui nem terminar o colégio, porque eu tive que começar a trabalhar para ajudar em casa. A nossa vida nunca foi fácil. Nunca. Mas enfim, aquela era a minha realidade. E eu tive que aceitar. O tempo passou e eu fui sempre me virando como dava. Mas a história mesmo que eu quero contar aconteceu a partir do ano passado, quando eu completei 24 anos. Eu fui num barzinho com os amigos e ali acabei conhecendo a Maíra. Ela era a coisa mais linda do mundo. Loirinha, toda arrumada, dava pra ver que ela era bem de vida, tinha dinheiro, diferente de mim. Mas eu não me intimidei, não. Apesar de não ter muitas condições, eu sempre dava um jeito de andar bem arrumado. Sempre consegui comprar umas roupas bem bacanas. Então, eu estava ali todo arrumado e não deixei que a nossa diferença social me impedisse de nada. Eu não tô aqui procurando homem nenhum, viu? Ah, e mesmo assim você achou. Olha que garota sortuda que você é. Convencido. Eu tô brincando com você. É que eu te olhei ali e não tinha como não vir aqui, pelo menos pra saber seu nome. É Maíra. Mas como eu te falei, eu não tô interessada. Ah, mas me dá uma chance. Olha, se você me achar um chato, eu vou embora. Prometo pra você. Sei não, hein? O que me faltava de dinheiro, me sobrava de lábia. Eu sempre fui bom com as mulheres. Eu tinha realmente me interessado pela Maíra e eu queria conversar mais com ela. Eu queria ficar perto dela. Ela era a garota mais bonita dali. Nós conversamos e duas coisas eu posso dizer. A primeira é que deu para perceber de cara que ela era realmente uma menina de muito dinheiro, apesar de não ser snob. Ela era simples, mas falava de algumas viagens que já tinha feito, uns lugares que eu nunca tinha ouvido falar. E a segunda é que eu me apaixonei completamente por ela em apenas 1 hora de conversa. Só que perceber o quanto eu tinha me interessado por ela também me assustou um pouco. Porque enquanto ela falava, enquanto ela ficava ali falando dos lugares que ela frequentava, por onde ela tinha viajado, dos países que tinha conhecido, eu não tinha nem onde cair morto. Bom, a solução que eu encontrei para ela não me desprezar foi a pior de todas. O que eu fiz a partir daquele dia mudou toda a minha história e me traz também um arrependimento profundo. Com medo que a Maíra não quisesse ficar comigo, eu comecei a mentir. Comecei a mentir quem eu era, onde eu morava. Comecei a inventar o que eu fazia, o que eu tinha, tudo. Eu queria impressionar ela de qualquer jeito. Tinha que ter muito cuidado para não acabar falando nenhuma besteira, mas eu sempre gostei e me interessei por coisas caras. Então, eu sabia falar como se fosse um homem rico. Aquele dia, a gente acabou ficando. A gente deu o nosso primeiro beijo e foi incrível. Se antes mesmo de beijar a Maíra eu já estava apaixonado por ela, depois eu caí de amores. Ela tinha um jeitinho todo meigo, delicada, fofa, sabe? Diferente daquelas mulheres que fazem de tudo para chamar atenção, para aparecer. Ela era toda especial, na dela. Eu fiquei tão maluco por ela que eu nem sei explicar. Eu estava conhecendo ela naquela noite, né? Então eu pedi o telefone dela e ela me passou.
e me passou e pediu para que eu não esquecesse dela. Até parece, como se precisasse pedir. Nos dias seguintes a gente trocou um monte de mensagem e eu fui conhecendo ainda mais a Maíra, o que me assustava um pouco. Ela era muito mais cheia da grana do que eu tinha imaginado. O pai dela era dono de uma empresa grande. Ela morava em um dos bairros mais chiques da cidade e depois, fuçando nas redes sociais, eu percebi que ela tinha casa na praia, casa no campo, carrão importado. Aquilo até me desanimou completamente. Se ela soubesse onde eu morava, se ela soubesse que eu era só um atendente de telemarketing que nem tinha estudado, ela ia me dar um fora na hora. Então eu comecei a mentir mais, comecei a inventar mais. Para impressionar a Maíra, eu pedi até o carro emprestado de um amigo. Fazia dívida no cartão de crédito para pagar a conta quando a gente saía. E inventava história atrás de história sobre quem eu era, onde eu trabalhava, onde eu morava, tudo. Eu inventava tudo. Nisso eu já estava enrolando a Maíra há quase 2 meses. Fred, eu sei que a gente tá, sabe, super bem, tá legal. As coisas estão ótimas entre a gente, mas pra mim tá faltando alguma coisa. O que foi, Má? Fala que eu dou um jeito. É simples. Você sabe, né? Você me pediu em namoro, já foi até conhecer o meu pai, que te adorou também. Vive dormindo lá em casa, mas você ainda não falou nada de me apresentar pra sua família. Ah, isso, sério, mas eu já te falei porque minha mãe, ela fica mais na fazenda, sabe? Fica mais lá do que aqui. Ué, mas isso é ótimo. A gente podia marcar de ir. A gente viaja, vai pra lá. Assim eu conheço a fazenda da sua família e também conheço a minha sogrinha, né? O que você acha? Ela então começou a me pressionar e me pressionar muito para conhecer a minha família. Mas eu não podia. Eu não podia mostrar. Não podia mostrar quem era minha mãe, onde a gente morava. Não, imagina. A essa altura, não tinha mais como voltar atrás, porque eu estava completamente apaixonado por ela. E se ela descobrisse a verdade, ela ia me odiar. Ela nunca aceitaria ficar com alguém como eu, nunca. Sabe, eu sempre tive o maior orgulho da minha mãe e de como ela lutou para me criar. Minha vergonha não era dela. Não era porque ela era simples. Minha vergonha era de tudo. De como eu era pobre. De como eu não tinha condições de oferecer nada para ela. Meu Deus do céu. Eu estava mentindo. Eu estava endividado. Estava devendo favor para Deus e o mundo. E eu não sabia o que fazer. Eu estava devendo dinheiro para muita gente. Porque eu tinha que ficar pedindo emprestado, né? Para um, para outro, para sustentar minhas mentiras. Estava cada vez mais difícil levar a minha mentira para frente. Mas eu nem cogitava falar a verdade. Talvez muita gente ouvindo aqui a minha história pense que eu era interesseiro, que eu estava de olho no dinheiro da Maíra, mas eu juro que não, nunca mesmo. Eu nunca gostei de ser pobre. Quem é que gosta? Mas eu também nunca fui mau caráter nesse sentido. Eu estava gostando demais da Maíra, gostando de verdade, com todo o meu coração, de uma forma que eu nunca tinha me apaixonado, eu nunca tinha amado ninguém dessa forma. Só que ela também não era burra. Maíra tinha berço. Foi criada com tudo de bom e do melhor. E aí, com o tempo, ela foi ligando os pontos. Eu dava umas derrapadas nas coisas que eu inventava. E ela começou a ficar esperta. Tava na cara que isso ia acontecer uma hora, né? Era só uma questão de tempo. Pecinha por pecinha, ela foi montando o quebra-cabeças. Até perceber que eu era uma fraude. Quando ela começou a desconfiar que eu não era quem eu dizia ser, ela não me falou nada.
por conta própria, ela passou a investigar. Passou a investigar o lugar onde eu falei que trabalhava, o nome da minha mãe, a fazenda que eu dizia que era da minha família. Enfim, nada existia. Era tudo obra da minha cabeça. E ela acabou descobrindo. Eu vou te dar uma chance só, Fred. Uma só, entendeu? Uma chance? Do que, meu amor? Do que você tá falando? Não me chama de amor. Eu sei que eu pareço uma mocinha bobinha, filhinha de papai, só que eu não sou burra. Eu não sou burra. Quem é você de verdade? Quem é você, Fred? Me fala quem é você, porque esse aí que você fala que é não existe. Não tenta mentir pra mim, porque eu não mereço isso. Por que você tá fazendo isso comigo? Olha, Mayra, peraí, meu Deus, Quando eu vi como as coisas eram, de onde você tinha vindo, onde você morava, eu já estava apaixonado por você. Então, calma, eu vou explicar. Eu tive medo. Eu tive medo, sabe, de você não me querer. Seja covarde, não tenta me dizer que foi por amor, pelo amor de Deus. Você não tem esse direito. Você não acha que já enganou demais, não? Para, pelo amor de Deus, para. Ela me esculachou. Foi o que aconteceu. Me colocou abaixo de zero. Fez eu me sentir a pior pessoa do universo. E o pior é que ela tinha razão. Eu tentei falar que eu a amava demais. E era verdade. Mas como ela ia acreditar em mim, né? Quem acreditaria? Naquela conversa, ela falou muito mais do que ouviu. Não aceitou nenhuma desculpa. Me colocou pra fora como um cachorro. Tá vendo? Eu pensei. No fundo, você tinha razão. Era só ela saber que você era pobre que ia te dar o fora. Ela nunca aceitaria nada comigo se soubesse toda a verdade desde o começo. Além dela ter me humilhado, eu perdi a única mulher por quem eu fui apaixonado de verdade na minha vida. Era óbvio que isso ia acontecer. Alguém como ela nunca daria nem bola para um pobretão como eu. Muito mais namoraria ou teria algo mais sério. E eu ainda insisti, sabe? Liguei, mandei mensagem, mas ela nunca mais me respondeu. Nunca mais. Eu fui um capítulo que ela deixou mesmo para trás, de uma hora para outra na vida dela. Agora vem a grande parte que é a parte mais triste de tudo isso. Apesar da Maíra ter terminado comigo e não querer me ver nem pintado de ouro, eu continuei seguindo ela em todas as redes sociais. Virei um verdadeiro perseguidor. Eu sabia onde ela ia, com quem ela estava, que horas ela fazia as coisas, o que ela tinha feito, tudo pela internet. E agora, mesmo depois de 6 meses que a gente terminou, eu posso dizer que eu sou apaixonado por ela. Mas essa semana eu descobri que ela começou a namorar. E foi por isso que eu resolvi escrever a minha história. Por isso que eu resolvi contar a minha história na Band FM. Que ironia do destino. Depois que eu vi ela postando foto com o novo namorado, eu fui investigar a vida do cara também. E hoje em dia você descobre tudo nas redes sociais, né? Tudo. E sabe o que foi mais difícil de saber? Sabe o que foi a pior parte? O mais irônico de toda essa história, o mais engraçado de tudo, é que o cara é tão pobre quanto eu. Sério. O cara tem uma vida tão simples quanto a minha. Ele vive postando com o maior orgulho onde ele mora, a família, o dia a dia dele, o trabalho dele como motoboy, enfim.
Nossa, eu fiquei tão mal com tudo isso. No fim das contas, a Maíra nunca ligou para quem eu era. Ela nunca se importou se eu era rico ou não. Ela só me desprezou porque ela descobriu que eu estava mentindo. Prova disso é a felicidade estampada no rosto dela, nas fotos que ela posta com um novo namorado. Aquele sorriso tão lindo que um dia foi meu, hoje é de outro. E a única coisa que se passa na minha cabeça, a única coisa que eu não consigo parar de pensar, é que poderia ser eu do lado dela nas fotos. Poderia ser eu se eu não mentisse, se eu não inventasse, se eu não quisesse impressionar de outra maneira. Ai, como é difícil saber de tudo isso. Como é difícil saber que a felicidade estava aqui, ó, nas minhas mãos, e eu deixei escapar. Por infelicidade, por um erro meu, por não entender quem era de verdade aquela mulher. Como eu me arrependo. É um arrependimento tão grande que eu acho que vai me consumir, e tem me consumido de um jeito que eu não sei explicar. Passar por tudo isso está sendo muito difícil. E eu de verdade não sei mais o que fazer. Band FM, Henrique e Juliano, cuida bem dela. No Quem Ama Não Esquece de hoje. Ai, 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 ai. Fred, como é que você faz uma dessa, Fred? Como é que você entra numa relação tão apaixonado, querendo tanto a Maíra, mas não gostando daquilo que você é, daquilo que você se tornou, de onde você vem? A verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz ao seu semelhante, que ele faz a alguém, ao outro. Isso é ser rico. Não é inventar que você tem cavalo, que você tem gado, que você tem carro importado, que você já viajou pra lá, pra cá. Isso não é riqueza. Isso são experiências. E quando a gente gosta de alguém, a gente não encontra a pessoa e primeiro faz um questionário. O que é que você tem na vida? Deixa eu ver o que você tem. Quantas casas você tem? Que carro você tem? A gente não faz isso. A gente gosta daquilo que a pessoa nos mostra. Do sorriso, do abraço, do olhar. É isso que a gente se encanta no outro. Fred se apaixonou pela Maíra, uma menina rica. E aí, para não perder o amor da vida dele, resolveu inventar. Mentiu para ela que era rico. E aí, claro que ela descobriu, né? E agora, ela tá namorando alguém que ele já percebeu que é tão pobre quanto ele, que não tem tudo que a Maíra tem de dinheiro, que não tem as mesmas experiências de viagem. E agora o Fred percebeu que não era isso que fazia diferença para ela. E eu concordo com você, Fred. Não era isso. Aliás, nunca vai ser. Você mesmo fala que desde o início ela sempre demonstrou que não se importava com isso. Por que agora ela ia se importar? Mas o problema é a mentira, né? Como é que você convive depois com uma pessoa que mente assim pra você?